Tudo isso, pessoal, é pelo poder, é pela política, é aquela coisa de você nunca querer largar o osso, né? Você ficar preso, inclusive no próprio ego, né? Tá gostoso, tô manipulando todo mundo. São os psicopatas da sociedade, sabe? Fala pessoal, e hoje voltamos com um assunto um pouco mais sério, porém necessário. Nosso amado jornalista Felipe Campos voltou com seu canal no YouTube para arrasar. Ele, como sempre sem papas na língua, soltou os cachorros no presidente Lula por ter se solidarizado com o duvidoso presidente eleito do nosso país vizinho venezuelano. Ele, como sempre, não deixou passar nada e soltou o verbo com força. Enfim, acompanhem e tirem suas próprias conclusões. Pessoal, é o seguinte, vocês viram que tudo que aconteceu desde quando começou a história lá na Venezuela, né? Nicolás Maduro eleito, de repente a gente viu todo aquele derrame de sangue, né? E o Brasil ainda na encolha, né? Ninguém se manifestando, de repente o Lula foi lá e se manifestou, parabenizou, enfim, falou toda aquela história toda que a gente sabe exatamente como funciona, né? E a partir dali, não sei por que cargas d'água, talvez a energia mundial esteja dessa forma. Nós vimos o quê? Nós vimos o nosso vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin, sentado ao lado, mas ao ladinho ali do líder do Hamas, que nós sabemos que é uma organização terrorista, ali simplesmente, né, no evento mundial, fazendo tudo acontecer e vamos lá, vamos conversar. Eu só quero deixar uma coisa clara, em primeiro lugar, o nosso vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele é um médico, ele é um cara que ele foi treinado para salvar vidas. Ele foi treinado para realmente dar última esperança para qualquer ser humano que queira realmente continuar vivendo. E como que tem coragem, mas coragem, de sentar ao lado de um cara que simplesmente quase acabou com um país inteiro? Ali foram mulheres, homens, crianças, trabalhadores inocentes, pessoas deficientes, tudo. Mas eu só não coloco realmente as imagens, mas as imagens e não mostro para vocês as imagens da forma como os soldados israelenses eram mortos, inclusive pela equipe do Hamas. Isso simplesmente é de partir o coração. Eles eram ateados fogos vivos, queimados, e ali todo mundo esperando eles realmente virarem cinzas, pessoal. Era uma coisa tenebrosa, horrorosa, tá? Ok, aconteceu tudo, o líder do Hamas foi assassinado, né? Hoje, enfim, aconteceu tudo o que vocês viram que aconteceu, e aí nós simplesmente somos abatidos com o governo brasileiro solidarizando, inclusive sobre tudo isso que aconteceu de terem assassinado o líder do Hamas. Presidente, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, deixa eu simplesmente fazer um desabafo. Eu não quero deixar aqui absolutamente nada, nem partido, nem direita, nem esquerda, nada disso, mas presidente, o senhor teve coragem, mas coragem de se solidarizar com um homem que quase acabou com um país, com um homem que simplesmente é apontado como um dos maiores terroristas do mundo. O senhor vai lá e se solidariza? Que é isso, presidente? Aonde o senhor acha que o senhor vai chegar com isso? Nós não estamos numa corrida eleitoral presidencial, nós não estamos falando de lacração, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas que foram assassinadas da forma mais cruel e que nós todos acompanhamos, inclusive, como foi feita toda essa história. E por que se solidarizar com essa gente? Por que realmente colocar o senhor, que é um representante de uma nação brasileira, o senhor que é representante de uma nação brasileira, o senhor, inclusive, quando o senhor se solidariza, o senhor também me representa, mas eu não me solidarizo não com esse pessoal, eu não me solidarizo com um líder, inclusive um líder criminoso, eu não me solidarizo, mas nunca vou me solidarizar com simplesmente uma gangue, mas uma gangue de terroristas que a gente sabe exatamente como eles agem, e tudo isso em cima do poder, do dinheiro e para
que eles possam realmente navegar de braçada cada vez mais em cima do poderio do povo, sabe? Então, ou seja, eu não posso simplesmente me calar diante uma atrocidade como essa, sabe, presidente? Me desculpa, o senhor não tem vergonha quando o senhor coloca a cabeça no seu travesseiro, o senhor não pensa realmente em tudo isso que está acontecendo, nessas almas que foram simplesmente abatidas por uma questão extremamente torpe, uma questão extremamente que não teve nenhuma possibilidade de jovens poderem continuar vivendo, de mulheres clamando pela vida dos seus filhos e de crianças inclusive, que não tiveram sequer a possibilidade de continuarem vivas. Então, presidente, ora, como que o senhor pode agir dessa forma, mas de uma forma tão irracional como o senhor agiu nessa história? Pra que isso? O senhor não precisa disso, o senhor já está no poder, seja de uma forma controversa ou não, seja de uma forma como todo mundo falou, das urnas, enfim, pouco importa, o senhor está no poder. Não é essa a polêmica que eu estou levantando, é a polêmica de ser um pouco mais humano, é a polêmica de você olhar realmente e não aceitar esse tipo de condição realmente que o mundo está querendo impor, e você vai lá e se solidariza simplesmente para lá na frente fazer conchavo político e realmente tentar talvez angarinhar alguma coisa. Nós brasileiros, nós não queremos nada desse povo, nós não queremos nada desse pessoal, nós não precisamos deles, não precisamos, até porque é um país deste tamanho, e olha a dimensão que nós temos demográfica do nosso país chamado Brasil. Então me desculpe, agir dessa forma é extremamente irracional, é extremamente insatisfatória, e você se coloca inclusive como um deles, sabe? Nunca ataquei o seu governo, nunca ataquei você, não ataco e volto a frisar novamente, numa aeronave eu jamais vou contra o piloto, sabe por quê? Porque é o piloto que vai manobrar e tentar fazer inclusive um pouso de emergência, tentar fazer alguma coisa para que ele possa salvar uma tripulação. Mas com isso eu não posso me calar diante de uma situação como essa, porque essa história não me representa, eu não faço parte dessa escória, eu não faço parte dessa sujeira, eu não faço parte de absolutamente tudo. E depois o governo brasileiro também, voltando lá em Caracas, diz que é o seguinte: porque o Brasil só vai se manifestar depois que a justiça realmente der um veredito ao caso, inclusive do Nicolás Maduro. Mas o senhor sabe exatamente que quem manda na justiça lá da própria Venezuela é o próprio Nicolás Maduro. O senhor não pega num telefone, por exemplo, e liga para o seu amiguinho, inclusive Nicolás Maduro, para que ele possa inclusive parar com isso, para que ele possa realmente ir para outro caminho? Escuta, o que está acontecendo? Tá todo mundo louco? É uma forma realmente de continuar lacrando na internet e de fazer realmente tudo acontecer, mesmo que a cabeça do povo esteja realmente numa bacia ou esteja numa bandeja de prata? Que é isso, presidente? Aonde o senhor quer chegar com essas manobras muito mal feitas? Com essas manobras que aonde o senhor sai simplesmente numa arrancada, na quinta marcha, deixando todos os lacres dos pneus, inclusive no próprio asfalto. É isso que o senhor quer? É dessa forma que o senhor quer simplesmente ser respeitado por toda uma nação? Não dá, Lula, não dá, presidente, simplesmente pra gente continuar dessa forma, achando que tudo é lindo e maravilhoso e que tudo está bonito, porque não está. Está feio, está sangrenta essa história. E foi assim, inclusive, que nós vimos tudo acontecer, sabe? Eu quero entender, presidente, e volto a frisar que eu nunca ataquei o seu governo. Sou talvez pertencente a um centro de direita, isso sem dúvida alguma, até porque eu precisava conhecer também um pouco mais dessa direita que estava adormecida no nosso país, e aonde nós sabemos que esse governo, aonde o PT reinou
viveu durante todo esse tempo, nós sabemos as catástrofes que aconteceu. Eu fui seu eleitor quando você ganhou pela primeira vez como presidente do Brasil. Depois também votei em você e ajudei a te reeleger. Mas porque o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Às vezes eu também não sou de acordo com algumas lideranças de direita. Não sou de acordo. Não gosto, porque eu acho que a gente precisa fazer uma política, e uma política inteligente. E não simplesmente uma política desvairada, aonde as pessoas simplesmente hoje elas querem lacrar através da internet. E quem paga isso sou eu, é você. Quem paga isso é o povo e mais ninguém. Somos nós que estamos reféns de toda essa máquina que nós sabemos que hoje se chama-se inclusive internet, aonde as pessoas só pensam em lacrar. Elas não querem absolutamente mais nada, a não ser que o nome delas naquele dia fique em evidência. Só que mal de internet, ela dura um dia, mas as histórias, elas percorrem pra vida. Então pode me excluir dessa história, me exclui, me tira dessa história, porque eu não me solidarizo, inclusive, com toda essa questão que está acontecendo, inclusive até lá na própria Venezuela. Não dá pra gente simplesmente olhar e falar assim, não, coitado, sabe? Não, porque esse povo... tudo isso, pessoal, é pelo poder, é pela política, é aquela coisa de você nunca querer largar o osso, né? Você ficar preso, inclusive no próprio ego, né? Tá gostoso, tô manipulando todo mundo. São os psicopatas da sociedade, sabe? Muito obrigado por assistirem até aqui. Não deixem de inscrever-se e principalmente ativarem o sininho para todas as notificações. Só assim você receberá notícias como essa assim que eu postar. Fiquem todos com Deus. Fui.